Me chamo Renato, sou conhecido como Jude, sou professor de filosofia no município de Porto Alegre e hoje, no Dia dos Professores, a primeira coisa que eu preciso dizer e lembrar para as pessoas é que ser professor não é um dom nem uma vocação, não é um chamado espiritual, é uma profissão. Eu mesmo nunca quis ser professor, eu fui um aluno infernal, eu vivia no serviço de orientação pedagógica, eu perguntava demais, falava demais, queria me mexer, queria fazer coisas que a sala de aula estava tentando educar meu corpo, como bem ensinou Foucault, eu estava tentando docilizar meu corpo, eu não conseguia me encaixar nisso, assim como muitos alunos e alunas. E eu saí com uma experiência muito ruim da escola. Só que eu fui para a faculdade de filosofia e um dia eu tive que fazer estágio. Quando eu entrei numa sala de aula, não mais como um aluno problemático, mas sim como aquele que tentaria, eu, um sujeito totalmente caótico, tentaria ensinar algo ou educar algo dos meus alunos, eu percebi que ali era uma máquina, talvez a máquina mais importante que eu encontrei na vida, uma máquina de afetos, numa percepção que eu tenho a partir de Spinoza e sua ética. Ali há muitos afetos, afetos tristes e afetos alegres. Numa escola pública, como vocês sabem ou podem imaginar, há uma produção ou um encontro desses afetos tristes que não tem outro lugar para ter invasão. Às vezes a escola é o único lugar de acolhimento. Às vezes o professor é a única pessoa que vai olhar nos olhos desse aluno ou dessa aluna que sofre e vai ouvir, e vai tentar trazer uma palavra de afeto, de carinho. Mas isso não é um dom, isso não é uma vocação. Isso é uma profissão. Nessa ideia de que nós somos espécies de sujeitos espiritualizados que estamos doando nossa vida ao sacrifício porque nós sim estamos na educação, por acreditar que nós podemos construir uma sociedade melhor, por acreditar na potência do afeto, nós somos a profissão mais suscetível à depressão. Não tenho nem dedos para contar quantos colegas precisam de tratamento psicológico ou psiquiátrico ou se afastam por questões ligadas à precarização da educação, ligadas à violência, ligadas ao desamparo que o Estado acaba produzindo dentro das escolas. E não só na escola. A escola é o catalisador de uma sociedade extremamente desigual, que produz miséria, que produz violência e que vão desembocar em algum momento ou vão ser catalisados numa sala de aula. A miséria dos nossos alunos, o abandono das populações que nós atendemos é causador da nossa depressão também, é causador do nosso padecimento, de nossa saúde mental. Então, ser um professor é, primeiramente, saber que nós nos inserimos numa comunidade. Buscamos, a partir do nosso estudo, da nossa preparação, propiciar caminhos possíveis de melhoria de condição de vida, não só de cada aluno individualmente, como das comunidades. Nesse sentido, nós estamos no pior momento histórico no qual um governo trata os professores como os inimigos número 1 da sociedade. Nós somos suspeitos, nós ideologizamos, nós somos perversos, nós sexualizamos as crianças, quando na verdade nós fazemos muitas vezes é amparar onde esse Estado e esse desinvestimento, como por exemplo o governo Bolsonaro investiu menos na educação infantil que na mansão do seu filho mais jovem, o Renan, nós somos o lugar de acolhimento de todo esse desamparo produzido por um governo como o de Bolsonaro, de miserabilidade, um governo de não repasse de verbas, de corte de verbas. Ele tentou cortar 92% do repasse às universidades, depois recuou. Nós precisamos também de escuta, de valorização não só econômica de nossas formações, nós precisamos de uma estrutura nas escolas que passa necessariamente pelo acesso aos direitos, pelo acesso à alimentação do nosso alunado. Sem isso, não adianta, em época de eleição, virem dizer que se importa que a educação é o futuro do país. Eu não quero parabéns de quem pretende reeleger esse governo que joga nós, professores, como suspeitos inimigos número 1 da população e que joga meus alunos na miséria ou a serem sacrificados pelo Deus do capital numa pandemia ou pela falta de acesso à saúde. Eu vou contar uma última história antes de terminar esse vídeo, que é praticamente um desabafo. Há alguns anos eu estava num restaurante universitário da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado, e aí eu sinto um toque nas minhas costas, com uma voz bem fininha, dizendo: "Oi, senhor", de modo tímido. Quando eu viro, eu encontro uma ex-aluna minha, que foi minha aluna no Pronatec, alguns anos antes, de inglês. Ela estava, uma menina negra, toda vestida de branco, porque ela estava cursando odontologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um curso historicamente elitizado. A gente tem a possibilidade
de tentar construir ou reconstruir um país que já foi esse país da inclusão, da educação. Não era perfeito, tinha seus problemas, tinha suas falhas, ainda assim era um projeto de sociedade que passava necessariamente pela educação, passava necessariamente pela construção de futuros melhores, principalmente para grupos humanos subjugados, oprimidos historicamente no Brasil. Portanto, se você pretende reeleger esse governo fascista que me coloca como inimigo número 1 da sociedade, eu e meus colegas, por favor, não me dê parabéns. Feliz Dia dos Professores para todos nós que acreditamos que a educação ela é transformadora. Se a educação não muda o mundo, nós, com a educação, podemos mudar as pessoas e aí sim mudar o mundo. Força para nós, porque afeto, quando nós nos abrimos verdadeiramente aos encontros dentro da sala de aula, nunca nos falta. O que falta é investimento, é valorização, é amparo, é escuta para nós, professores, e para nossas comunidades que nós trabalhamos. Feliz Dia dos Professores!